Isso. Sim. Se reuniu lá, né? É um colorado gremista. Isso. Aí, ó, isso. Aí, só para todos estarem cientes, né, a reunião será gravada, ok? Para poder posterior poder utilizar isso, tá? Perfeito. Fran, é com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Acho que está retornando um pouquinho o áudio, mas vamos ver, não tem problema. Bom, queria agradecer aí a presença de todos, agradecer também ao prefeito por esse momento tão esperado, né, e tão especial. O nosso trabalho aqui, né, nesse momento de apresentação, é mostrar para vocês como vocês podem se apropriar desse trabalho profundo que foi realizado no município. Como o Odair disse, né, é como se fosse um documento que vai guiar as ações de vocês pelos próximos anos, para que vocês possam crescer e se desenvolver enquanto cidade com um posicionamento claro e de forma coerente, tá? Por que isso apoia, né, ajuda, né, nesse crescimento da cidade? Justamente porque fica mais fácil das pessoas reconhecerem a cidade, reconhecerem o potencial da cidade e se sentirem atraídos, né, por conta daquele posicionamento, daquele potencial. Então, é algo realmente muito rico, muito inovador, né, que poucas cidades têm esse crescimento planejado e instruído por uma diretriz, por um posicionamento, tá? Então, é algo muito positivo de se ter. Eu vou iniciar aqui, então, a apresentação. Um momentinho. Vocês já estão vendo a minha tela por aí, né? Sim. Deixa eu só fixar aqui. Ok. Bom, pessoal, vamos lá dar início a esse momento, já estamos dando. Como eu disse para vocês, né, esse projeto tinha, então, o intuito, né, de fazer todo esse processo de um branding territorial, que seria uma marca, né, uma identidade para o território, construída, né, de uma forma cocriativa junto com vocês, né, envolvendo a comunidade, entendendo um pouco mais sobre Rio Verde, justamente para que a gente possa promover de forma estratégica esse território. As fases que foram feitas para a gente chegar até esse momento, né, foram algumas principais, né? Sendo a primeira, a compreensão justamente de todo o trabalho que estava sendo feito pelo SEBRAE no município. Eu não sei se eu não vou ter que fechar um pouquinho o microfone aí, Odair, porque retorna e acaba confundindo. Mas qualquer coisa, quando vocês quiserem perguntar, é só abrir novamente. Teve a fase, então, da gente realmente compreender, né, o que já tinha sido feito no município, o que já tinha sido, enfim, levantado pelo SEBRAE, né? A gente analisou pesquisas prévias feitas pelo SEBRAE e outras pesquisas que a gente identificou. A gente fez uma análise do município também, no que a gente conseguia encontrar online. A gente foi até o município, né? O Odair aí nos levou em todos os pontos mais importantes, né, de vocês. Então, a gente conseguiu ter a experiência mesmo, né, do que é estar em Rio Verde. Inclusive, eu devo confessar que eu tenho levo o Rio Verde no coração, é uma cidade incrível, assim, onde a gente viveu experiências muito, muito maravilhosas, assim. Então, venho aqui com um pouco de sentimentalismo nesse momento, né, querendo trazer também para vocês o quanto a gente gostou da cidade. Depois desse momento, a gente teve também uma fase em que a gente foi até o município, a gente realizou, então, a oficina junto com vocês, né, de cocriação, onde a gente pôde também levantar mais insumos, né, entender o que as pessoas pensavam em relação ao município, né, o que elas também queriam e sugeriam, né, que pudesse ser um caminho para a gente evidenciar, então, o município. Então, a gente teve esse momento de troca com vocês e de ouvir também, né, o que as pessoas estavam interessadas. A gente também teve a consulta popular, né, onde em Rio Verde a gente teve 217 respondentes, acho que foi um dos municípios que a gente teve a maior participação, então também foi o momento da gente coletar mais insumos. Depois disso, a gente fez o quê? A gente entendeu, então, esses potenciais do município e a gente começou a identificar o que de fato poderia posicionar e diferenciar Rio Verde dentro de outros municípios do estado do Mato Grosso do Sul e do nosso país. Então, esse processo ele é tanto
com base nisso que a gente pesquisou, quanto estratégico, né? Então, vinha muito forte o Pantanal, né? Mas a gente entende, assim, que já existem outros municípios trabalhando o Pantanal especificamente. Então, a estratégia justamente foi trazer essa cultura pantaneira de Rio Verde, que ficou evidente quando se vai à cidade, né? Que se mostra, né, em artesanatos, que se mostra na fala das pessoas, em atrativos. Então, a gente percebeu isso forte, né, em diversos momentos. E era também algo, né, um diferencial aí do município para a gente usar estrategicamente. Depois, então, foi feita essas etapas aí de realização desse trabalho até a gente chegar nesse momento de hoje de apresentação. Os materiais entregues, então, durante esse processo foram esses que eu citei, né? Então, a gente teve, então, ali no número 1, essa pesquisa inicial, depois uma síntese desse workshop que foi realizado, ali a consulta popular no número 3, né? E também o mapa de marketing territorial aí do Mato Grosso do Sul, das cidades participantes, tá? Indo então para o branding, como eu disse para vocês, essa marca, esse posicionamento territorial, ele precisa ter 3 elementos principais. O primeiro deles é que tem que ser único e distintivo, ou seja, né, a gente ouviu muito enfim, diversas cidades que a gente fez a questão do agro, né? Por que a gente não usa agro? Por que a gente não foca no agro? Mas acaba que o agro ele é comum a muitos municípios, então ele não seria esse elemento único e distintivo. Então, nosso papel era justamente identificar o que era próprio de cada um desses municípios. A gente também tentou entender, né, o que seria também algo que o público externo estaria interessado, né, em receber, em visitar. Então, essa estratégia, né, esse mapeamento, assim, é bem importante nesse processo, e tudo isso é feito de forma co-criativa com a comunidade, né, e com vocês. Aqui algumas imagens, então, né, do município, tiradas por nós e outras identificadas nos meios digitais, das experiências e de coisas que a gente consegue encontrar em Rio Verde, até chegar, então, nesse slogan, né, enfim, nesse argumento que embasa, né, o posicionamento, que justamente realça esse potencial do Pantanal município, com foco, né, específico na cultura local, evidenciada por esses festivais, pelo artesanato, pela gastronomia, enfim, entre outras, né, experiências. Destacar a cultura distingue a cidade de outros destinos pantaneiros, que foi aquilo que a gente conversou agora, né, que focam principalmente nessa visitação ao bioma, que ainda é pouco acessível em Rio Verde, né? Isso também é importante. A ideia, então, é justamente a gente conseguir trazer e trabalhar essa cultura do município, chegando, então, ao slogan de terra da cultura pantaneira, tá? Como é que funciona esse processo, né? Bom, ok, a gente identificou um grande potencial do município, que tem o poder de vender ele para fora, que é estratégico, mas como que a gente faz com que isso seja visto, né, pelas pessoas de fora e que isso seja trabalhado, né, dentro também do município para vocês, para que a população local também se identifique e se sinta conectada com esse novo posicionamento, tá? Para isso, a gente entendeu que seria necessário a gente fazer ações em 4 frentes diferentes, que aqui a gente chama de eixos norteadores do trabalho, tá? Então, a gente tem 4 principais eixos norteadores, sendo que cada um desses eixos norteadores tem 3 projetos estratégicos que traz para vocês temas diferentes, né, temáticas diferentes dentro desses grandes eixos, né, que devem ser trabalhadas sempre que possível, para que vocês consigam fazer ver esse posicionamento, tá? Tanto para o público interno quanto para o público externo. Chegando, então, a um pouquinho da explicação do que seria cada um desses eixos para vocês, tá? O primeiro é o encantamento, né? Então, são todos aqueles elementos que despertam o interesse das pessoas em visitar a cidade e que impactam as pessoas quando chegam em Rio Verde, para que assim que elas chegam na cidade, elas percebam que é a terra da cultura pantaneira, que elas consigam né, perceber esse posicionamento evidenciado. Dentro desse eixo, a gente tem 3 principais projetos estratégicos que ajudam a reforçar justamente isso, tá? Seria estética urbana, ou seja, né, como que são essas ruas, como que são os espaços públicos e como que eles manifestam esse posicionamento. Intervenções criativas, que é aquilo, né, que seriam marcos referenciais, que seriam coisas inusitadas na cidade que chamem atenção e que ajudem a divulgar, por conta desse elemento inusitado, o município para outros locais. Produtos locais, né? Então, aquilo que tem na cidade, artesanato existente ou outros produtos existentes e outros que a gente sugere para vocês trabalharem também. O segundo eixo é o eixo de experiências, que são aquelas atividades para as pessoas fazerem, né, no município. Então, criar momentos inesquecíveis, vivenciar coisas próprias da cidade.
Dentro dos projetos estratégicos, tem novas atratividades, que seriam coisas, né, oferta turística ou oferta de atividades que a cidade pode oferecer. Em imersão e vivência, aquilo que a pessoa pode viver no município, né? Então, como se vive a cultura pantaneira no município, né? Quais atividades que proporcionam isso? Eventos temáticos são aqueles eventos organizados para também atrair o público externo e reforçar ainda mais esses potenciais do município. Hospitalidade. Seriam esses detalhes, né, que reforçam uma impressão positiva, onde a gente vai trabalhar tanto questão de hospedagem, né, onde é que a pessoa vai ficar no município, o que essa hospedagem está comunicando, a jornada gastronômica, que é onde se come, né, e onde se experiencia a culinária pantaneira, por exemplo, e uma rua de referência, né, uma sugestão de ter uma rua no município que seja uma rua que seja o próprio ponto turístico, evidenciada, que se tenha os produtos locais, enfim, uma rua com mais evidência. Já a comunicação é tudo aquilo que ajuda a comunicar o posicionamento. Então, a gente vai ter tanto a comunicação no município, em placas, em, né, um outdoor, ou até mesmo panfletaria, né, quanto online também, né? Então, quem pesquisa por Rio Verde, o que encontra nesses meios digitais? E isso está comunicando ou não está comunicando esse posicionamento, tá? Então, aqui é um pouquinho disso que eu falei para vocês, né? Esses 3 projetos estratégicos, eles tratam disso. Agora, entrando um pouquinho nesses projetos estratégicos, tá? A gente tem 12 projetos estratégicos, então tem uma característica comum depois quando vocês receberem esse material, para que vocês possam se apropriar, né, dele, ler ele com mais calma, vocês vão ver que a gente usou uma estratégia semelhante na explicação deles, tá? Então, primeiro, a gente tem o que é esse projeto, né? Então, entendendo estética urbana, nesse caso, é justamente esses elementos, essas decorações no meio urbano que podem, então, reforçar o posicionamento. E aqui a gente sugere que toda a questão do Pantanal, da cultura pantaneira, possa ser os elementos que vão inspirar vocês nesse processo. Depois, a gente apresenta como que é esse projeto. Então, a gente dá uma síntese para vocês daquilo que a gente traz depois como exemplos práticos de aplicação no território, tá? Então, nesse caso de Rio Verde, a gente percebeu que Rio Verde, né, o nome verde pode ser explorado, então a gente sugere que possa ser, esses elementos verdes na cidade possam aparecer cada vez mais. Também, né, remetendo à questão da sustentabilidade, da importância de preservação do Pantanal. Então, também foi um conceito que veio junto com essa ideia. E uma Rio Verde mais pantaneira, justamente, né, esses elementos do Pantanal para qualificar a estética da cidade. Depois do que é, como é, a gente mostra o que fazer, né? Então, nesse slide aqui, a gente mostra como colocar essas ideias em prática, como implementar esse projeto, tendo 5 diretrizes práticas para cada projeto. Então, aqui nesse caso de estética urbana, em todos os outros, né, tem essas 5 diretrizes, mas nesse caso, a gente sugere que seja feito um mapeamento, então, desses possíveis pontos de intervenção, para que esses elementos artísticos que a gente está trazendo como sugestão possam ser implementados. Também fazer um mapeamento de empreendimentos parceiros, então, restaurantes, hotéis ou outros empreendimentos particulares que possam aderir a esse projeto e que queiram também transparecer em sua fachada, em seus empreendimentos, a questão da cultura pantaneira, né, e desses elementos do Pantanal. Criar, então, um plano de intervenções, então, entender o que pode ser implementado nesse curto, médio e longo prazo e não perder isso de vista, né, e aos poucos tentando implementar no território isso. Oferecer benefícios aos participantes, então, quem colocar isso em prática, né, o que pode talvez receber de incentivo, algum incentivo fiscal, ou pode também, né, fazer parte de algum programa da prefeitura, algo nesse sentido. Implementação e manutenção é justamente, né, implementar essas ações e também manter essas ações para que elas não se percam, tá? Explicando para vocês a lógica, a partir de agora eu vou mostrar para vocês as ideias e inspirações, que é onde a gente mostra como que a gente pode implementar isso no território, tá? A partir dos demais projetos estratégicos, eu vou passar um pouco mais rapidamente por esses 3 primeiros slides, até para a gente também ter tempo hábil aqui de falar de todos. A primeira ideia e inspiração aqui é justamente o mobiliário urbano tecnológico, pensando justamente nessa questão de sustentabilidade, do Pantanal e dessa questão do verde, né, que a gente traz. Então, se inspirar justamente nessa temática para colocar esse mobiliário urbano. Fran, seu áudio parou.
Deve ser seu celular que caiu. Ué, Esse fone não funciona muito. Quer dizer, qualquer batidinha. é mesmo? Sem som. Sem som. Alô, alô, sem som? Em cima tá saindo a florinha lá. Não saiu lá, não. Lá é sair. Lá é sair. Eu escutava ela aqui. Eu também estava escutando a Froze. Talvez seja um problema aí, não? Oi? Alô? Não, Ok. Vocês me escutam? sem som. Problema aí, então. Me escuta, né, Lucas? Sim, eu tô te escutando, Gabriel. Então, quem Gabriel, o Lucas fala aí para nós, por favor. Então, porque eles pararam. Acho que vocês estão com problema aí, porque a gente se escuta. Tá marcado como fechado seu microfone, Franciele. Na tela. Não, é que ela tá no Eu celular. tô em 2. Lucas, Roger, alguém que vocês falam para a gente testar aqui? Nossa, Olá, olá, olá. Olá, estão nos ouvindo? Estão ouvindo a gente? Sim, Roger, estamos te ouvindo. Não, a gente tá. Não, tô falando com eles lá. Eles não estão ouvindo a gente? Voltou? Acho que o problema é lá, cara. Normalmente dá certo. Fone de ouvido, tal, papá. Fones, tá no fones. Se colocar Tava pra nesse voltar pra BT, tá cá. no Bluetooth, né? O BT é Bluetooth, né? É. Caiu o Bluetooth? Cadê o seu celular? A gente não ouve Olha lá, nada. vai na caixa agora. vai Oi. deixar no fone. Alô? Oi? Alô, alô. Qual delas que é agora? Oi, tá ouvindo? Alô? Hein? Aqui, ó. Alô? Ele aparece ali a caixa, não aparece? Alô, alô? Oi, oi. Fala alguma coisa. Oi, alô? Tá Alô? falando, só que a gente não ouve. Oi, Oi? Odair? Alô, alô? Deve ser desse outro, então. Ali, o fone de ouvido é o falante. Alô, teste. Tenta de novo, fala mais uma coisa. Alô? Troquei aqui. Alô, Oi? teste. Alô, alô? Testando. Não, Alô? aí, Agora vê. Alô? deu. Ah, tá, perfeito. Estamos ouvindo vocês. Ok. Tá. Perfeito, vamos seguir então. Odair, acho que talvez tenha que fechar o áudio só. Tá, eu vou fechar o microfone. Perfeito. Bom, vamos lá. Outra coisa que a gente pensou que pode compor esse cenário urbano, esse meio urbano, é justamente calçadas. Volta. Oi, Odair. Só volta para estética urbana, que nós perdemos um trechinho da apresentação, tá? Oi? Só volta para estética urbana, do mobiliário urbano, que nós perdemos um trecho, tá? Ah, tá. Ok. Vamos lá. Bom, o primeiro insight, então, nesse projeto é justamente a gente conseguir
trazer esse mobiliário urbano inspirado justamente na sustentabilidade, pensando que o Pantanal é realmente, né, trata muito dessa questão sustentável, e isso também está cada vez mais em voga. Então, a ideia é justamente que a gente possa trazer esses elementos sustentáveis e também trabalhando essa questão do verde, né, que a gente está propondo aqui dentro da estética urbana. Outra ideia seria justamente também calçadas inspiradas no Pantanal. Então, justamente trazer esses elementos da fauna, né, do Pantanal e da flora também, para que essa estética urbana seja composta e também que isso gere, de alguma forma, né, essa divulgação espontânea da cidade, né, quando esses elementos inusitados são instalados. A terceira ideia seria justamente aproveitar essa questão da sinalização urbana, né, para a gente conseguir instalar, então, placas, né, específicas de Rio Verde que possam divulgar, então, tanto nomes de ruas quanto atrativos turísticos, que tragam esses elementos do Pantanal e que sejam próprias do município, né, customizadas justamente dentro dessa identidade de Rio Verde. E também essa questão das fachadas, né, de todos esses ambientes comerciais que possam trazer, então, esses elementos do Pantanal. E daí aqui a gente traz tanto questões bem simples, como uma pintura, né, de animais que remetam ao Pantanal, né, de todo esse cenário do Pantanal, quanto coisas mais elaboradas e talvez um pouco mais ousadas, né, que seria justamente elementos né, como ali, né, que tem a boca de um animal ali, que é a fachada da loja. Então, a gente sabe que isso é um pouco mais ousado, mas isso também é algo possível de ser feito, né, a depender, então, de cada objetivo, de cada loja. Isso geralmente chama muita atenção de quem passa e também é altamente fotografável, algo que ajuda a divulgar o município. Indo, então, para o projeto de intervenções criativas, né, que a gente traz justamente aqueles elementos que podem ser temáticos, né, que podem chamar a atenção desse visitante, que podem ser também compartilhados dentro da temática, tá? Isso a gente traz mais esculturas, mais intervenções urbanas que sejam realmente inusitadas. Aqui a gente até traz uma imagem, né, de uma simulação aqui de uma arara, né? Então, feita também com esse elemento, trazendo o verde, trazendo a natureza, trazendo a temática do Pantanal. Então, claro, né? Fazendo uma alusão daquilo que é possível ser feito. Dentro desse projeto, a gente pensa que essa questão, né? Uma cidade que é a cara do Pantanal, então esses elementos do Pantanal e também a questão da arte urbana seriam coisas que poderiam ser exploradas. Como eu falei para vocês, eu vou passar mais rapidamente esses primeiros slides, para a gente chegar, então, nesses insights, né? A gente percebeu no Mato Grosso do Sul que tem um pouco já dessa estética, né, dos animais, do Pantanal, de alguma forma ela já é trabalhada, né, nos municípios, em diferentes municípios que a gente passou. A ideia aqui é que a gente possa ter mais intervenções, inclusive em Rio Verde, que já existem diversas intervenções nesse sentido, em que a gente possa explorar esses animais do Pantanal, porque eles realmente são inusitados, né? A gente às vezes está caminhando, encontra e isso vai gerando surpresas, né, para esse visitante. Então, a ideia é trazer um pouco mais disso na estética urbana. A gente traz aqui uma referência, né? Isso aqui são exposições que se chamam Jaguar Parade, Cow Parade, em inglês, né? Nomes em inglês, mas que na verdade são elementos, né? Então, esses animais que são dispostos nas ruas, justamente customizados por diferentes artistas que trazem uma mensagem, né? Que eles buscam justamente arrecadar fundos para conscientizar as pessoas da preservação da fauna brasileira e seu habitat. A gente achou esse exemplo bem significativo para o município, justamente por conta do Pantanal, né? Tanto por essa questão da preservação do Pantanal, quanto por essa oportunidade do município de talvez colocar esses elementos do Pantanal, animais inspirados em animais do Pantanal, para serem customizados por artistas e também terem esses elementos estéticos inusitados, tá? Então, isso foi mais uma ideia pensada nesse sentido. A gente também percebeu muito forte a questão da cerâmica no município, né? Então, a gente identificou ao menos 3 locais que trabalham, tanto artesãos quanto locais que trabalham de outras formas a cerâmica. E a ideia é justamente trazer esses elementos artísticos, essas esculturas feitas por esses artistas para o cenário urbano, né? Então,
já existem, né, esculturas feitas, mas poderia ser, inclusive, esculturas feitas com essa temática da cultura pantaneira, dispostas no território, explorando também um pouco mais esse potencial do município nesse setor. E aqui a gente traz um elemento inusitado também, que é o Portal do Pantanal, né? A gente já sabe que vocês trabalharam já, né? Já tiveram uma placa que remetia, né, Rio Verde a Portal do Pantanal. A ideia aqui é que a gente pudesse ter, né, um pórtico que fosse justamente um portal de entrada ao Pantanal. Aqui a gente está sugerindo que fosse justamente num caminho que leve ao Pantanal, mas a gente pode também levar essa questão, né, justamente até mesmo para rodovia ou intervenções nesse sentido, que encantem e mostrem que Rio Verde tem o Pantanal e que é um local onde se possa acessar, né, toda essa temática. Já em produtos locais, né, que são artefatos que representam justamente essa identidade, essa cultura local, a ideia é justamente destacar esses produtos típicos de Rio Verde, né, como artesanato em cerâmica, como os produtos têxteis da Inspiraê, os chapéus carandá, né, que são super famosos e que é no município que é feito, então isso é realmente um ativo muito importante. Então a ideia é justamente que a gente possa enfatizar esses produtos e, além disso, também pensar em novos produtos com essa temática. A ideia, então, é que se possa construir diversos produtos nessa linha, né? Desde miniaturas, artesanato, camisetas, acessórios, bebidas, brinquedos e jogos. E aqui chegando um pouco, então, nas inspirações, né? Então, justamente ampliar essa oferta de produtos relacionados à cultura pantaneira, além dos que já existem, e ainda a gente pode trabalhar também com produtos que tenham, que sejam inspirados no Pantanal, mas que não necessariamente sejam tão óbvios, digamos assim, né? Seja com animal, enfim. Então, aqui, por exemplo, nesse jogo de cerâmicas, né? Então, explorar, talvez, com um design inovador, diferente, né? Esses elementos inspirados, mas trazer um pouco mais de valor agregado, um pouco mais de design para esses produtos, justamente como forma de pensar até mesmo em exportação, em um mercado diferente, um público diferente de acesso. Acho que vocês já têm alguns artesãos que atingem públicos nessa linha, então também já tem essa expertise no município. Uma linha de produtos terracota, já existem diversos artesãos que têm esses produtos, né, no município. A ideia é que esses produtos possam ser ainda mais evidenciados, que tenham mais pontos de venda, ou que seja mais claro para o turista que chega, né, a união desses produtos todos, e ainda também qualificar esses produtos, né, indo também nessa temática da cultura pantaneira. Então, foi uma oportunidade que a gente identificou. Já aqui, né, camisetas, estampas e acessórios, é justamente a criação de uma linha de produtos têxteis e acessórios que explorem visualmente a cultura pantaneira. Aqui é possível tanto alguém, né, algum artista, algum artesão que vocês percebam que está iniciando e que queira se desenvolver, né, tanto pegar essa temática, pegar essa lógica e levar justamente para sua arte, enfim, para o seu trabalho, quanto, por exemplo, a gente, né, fazer uma parceria com a Malu Pires, fazer uma parceria com os Chapéus Carandá e fazer linhas específicas da cultura pantaneira, por exemplo, né, ou a Inspiraê, que já produz, enfim, vestuário, né, levar para Inspiraê essa ideia também de daqui a pouco utilizar mais elementos, né? Inclusive, eles já fazem muito essa referência ao Pantanal, eu acho que já é algo que eles manifestam muito, né, na marca deles, né? A Selma ali à frente enquanto designer. Então, é algo que pode ser ainda mais explorado e evidenciado em diferentes produtos do município, linkando, então, essa ideia do design autoral, né, que seria justamente acessórios mobiliários produzidos a partir de matéria-prima de qualidade e de forma artesanal que movimentem toda uma cadeia, né, que sejam feitos, enfim, todo o processo seja feito pelo próprio artista. Então, existe até uma... A gente traz aqui, né, como referência a Nicole Tomasi, ela tem uma linha de produtos que é inspirado, né, nessa linha territorial. Então, a ideia é que a gente possa ter esse design autoral de Rio Verde, né, que já existem alguns profissionais que podem ser ainda mais aprimorados nesse sentido, para que a gente possa expandir ainda mais o alcance do município com esses nichos específicos, né, dentro do design. Indo para novas atratividades, tá? O que são novas atratividades, né? Atrações, um universo de atrações para quem deseja diversão. Então, tudo aquilo que a gente pode
desenvolver ou aprimorar no município. A ideia é justamente criar essas atrações diversificadas, né, para todas as idades, chamando justamente, trabalhando empreendimentos locais ou atraindo, né, novos investimentos no município, sendo então, né, um mix de atração para todos os gostos e também acolhendo diferentes idades. E daí a gente chega, né, como uma ideia que eu sei que o prefeito já manifestou, né, que tem esse interesse, e, enfim, de alguma forma vocês já pensaram sobre isso, que é justamente a casa do Almir Sater, né? Então aqui a gente evidencia o quanto isso estaria alinhado também ao posicionamento, e a gente traz também uma sugestão para que esse local seja uma casa de cultura, talvez, né, do Almir Sater, e que a gente também possa ter um museu da cultura pantaneira, um local que a gente possa explorar mais elementos, trazendo, então, essa temática do posicionamento, né? Então, aqui a gente traz alguns exemplos de como poderia ser, né, essa casa, claro, indo para um caminho mais ousado, mas a ideia é que se possa não só, né, que possa ser um local mais diverso, que possa ter mais atividades, mais atratividades para as pessoas dentro dessa temática da cultura pantaneira. Aqui a gente traz também uma ideia de um parque de cerâmicas mais comércio. Então, a ideia seria justamente essas esculturas que são feitas em Rio Verde, que a gente pudesse talvez ter um parque dessas esculturas, onde a gente pudesse prestigiar justamente essa mão de obra local, né, que é desses diversos artesanatos e desses diversos produtos feitos em cerâmica, e que isso pudesse ser também criado como um atrativo turístico, pode ser envolvido em uma narrativa, né, onde possa até mesmo essas esculturas contarem a história de Rio Verde ou explorarem um pouco mais essa temática do Pantanal. Então, é uma ideia que a gente pensou. E, claro, junto desse parque também trazer, né, algum espaço para evidenciar os produtos locais de Rio Verde, onde pudesse ser comprado esse artesanato, né, em cerâmica, onde também tivessem outros produtos que pudessem ser comercializados. Nessa ideia aqui, seria justamente, né, um jardim botânico para Rio Verde, muito mais verde. Então, claro, talvez não seja um jardim botânico num primeiro momento, mas seria um espaço onde fosse possível entrar em contato com a natureza, onde fosse possível entrar em contato com a temática verde, né, no município, explorando, então, esse potencial do nome. E pensando, né, que é a terra da cultura pantaneira, a gente também sugere que possa ter um espaço como uma concha acústica, onde seja o local oficial de realização de eventos ou de manifestações culturais voltadas a essa temática da cultura pantaneira. Em imersão e vivência, que seriam atividades que podem ser experienciadas mesmo no município, vivenciadas e que tenham conexão com a cultura do município, com aquilo que se faz no município, a gente traz essa, digamos assim, essa tendência do turista querer cada vez mais ter atividades que ele se envolva no processo e que também possa ter momentos de desconexão, contemplação e esse slow travel, que na verdade é essas atividades que são mais, digamos assim, que são para descansar, para contemplar, não naquele ritmo acelerado das vidas que a gente costuma ter atualmente. E daí a ideia é explorar justamente ainda mais os balneários do município, seja, né, trazendo ou elencando um desses balneários para ser um balneário temático com a cultura pantaneira, que talvez vocês identifiquem algum empreendedor que possa ter mais abertura para isso, quanto justamente tendo outras atividades linkadas nesses balneários. Oi? Alguém quer falar? Não? Tudo certo. Então, é justamente que a gente pudesse ter mais elementos atrativos nesses balneários, até para também evitar um pouco a sazonalidade, que a gente sabe que isso é relacionado mais à época de verão. Então, quais seriam outras oportunidades para se fazer nos balneários que a gente conseguisse também atrair um público na época do inverno, para que a gente consiga ter um fluxo de pessoas de forma constante em Rio Verde. Então, essa é a sugestão aqui nesse caso. A gente também percebeu o potencial do município muito grande nessa questão
do turismo de aventura, do turismo rural e do ecoturismo. A gente identificou vários locais onde isso pode ser desenvolvido, né? Justamente a questão do próprio Pantanal. Então, se fazer um roteiro de visitação ao Pantanal, claro que isso precisaria de parcerias com essas agências de turismo receptivo do município, teria que ter um carro próprio, até mesmo ter, né, esse acesso facilitado também para esse turista. Também a Fazenda Igrejinha, né, que o turismo já realiza de alguma forma também esses passeios, e isso pode ser ainda mais aprimorado e estruturado. A gente percebe que talvez algumas melhorias, como a estrada de acesso ou até mesmo a oferta contínua, né, dessas atratividades, seria um caminho também para trabalhar cada vez mais esse conceito da cultura pantaneira, mas em outra ótica, né, trazendo essa questão de potencial do município. Oficinas e cursos sobre a cultura local, então justamente trazendo, né, como é que eu faço uma faixa pantaneira, né? Então, será que Inspiraí poderia oferecer um curso de produção de faixas pantaneiras? A gente sabe que algumas ideias que a gente está trazendo aqui, vocês já fazem de alguma forma, né? Então, são feitas muitas vezes de forma esporádica, né, em eventos ou em atividades pontuais. Mas a ideia é justamente, né, vocês já estão seguindo nesse caminho, né? Então, a ideia é justamente evidenciar o quanto essas atividades estão alinhadas com esse posicionamento, justamente, né, por isso que o município tem, né, essa bagagem para assumir esse posicionamento, quanto também para mostrar que talvez possam ser atividades fixas, né, atividades que possam ser feitas de forma mais frequente, incluídas também em possíveis roteiros, né, turísticos do município. Então, seja então a produção de faixas pantaneiras, seja a questão da cerâmica, né, então uma oficina de cerâmica com a Marilde, por exemplo, né, seja aprender a fazer a massa, né, pantaneira. Na verdade, eu não tinha provado aí no Mato Grosso do Sul a massa pantaneira, provei no Festures, que tinha um chefe lá fazendo, né, de Mato Grosso do Sul, e achei bem interessante assim, né, o Beto tinha comentado com a gente, então são coisas que podem ser exploradas no município. E aqui também, né, a gente ouviu muito que Rio Verde é o local onde a gente consegue ver a conexão do bioma cerrado com o bioma pantanal. Então, aqui a ideia seria justamente a gente conseguir ver isso das alturas, como, por exemplo, em um passeio de balão, né? Então, isso foi uma atratividade pensada. A gente sabe que esses passeios de balão, eles atraem diversos turistas em vários locais, inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um local que, né, é um local que é bem conhecido por isso, né, que é Torres. Então, poderiam ser feitos tantos passeios quanto específicos para turista ou campeonatos até mesmo de balonismo no município. Chegando então em eventos temáticos, a ideia é justamente estruturar esse calendário de eventos do município com foco, né, em promover esse posicionamento e atrair pessoas, evitando então essa sazonalidade, mas às vezes tem pessoas, às vezes não tem pessoas. A gente sugere então que sejam, né, tanto eventos de massa, eventos que possam atrair um grande público, quanto eventos de nicho, porque isso também ajuda a trazer essa movimentação para o município. E aqui algumas ideias de eventos, né, que a gente pensou para o município. O Festival da Cultura Pantaneira, de certa forma, vocês já estão trabalhando isso, então tornar esse evento um evento fixo, ter justamente essas performances artísticas inspiradas, né, na cultura pantaneira, que pode ter, então, esse festival gastronômico linkado a essa questão da cultura pantaneira. Este festival Jaguar Parade, que seria, né, aquele festival das artes que a gente trouxe como inspiração para vocês ali nas intervenções criativas. Então, isso poderia ser um evento que acontece no município, que poderia ser criada a própria parada de vocês, né, a Parada do Pantanal, alguma coisa nesse sentido. Um festival de verão que seria evento para explorar a temporada de férias, né? Aqui a gente traz, então, férias e o projeto Rio Verde Verão, né? Então, vocês já atraem um grande público no verão por conta dos balneários. Então, a ideia seria justamente comunicar isso e talvez ampliar essa oferta para diferentes públicos, como o público infantil ou outros perfis de públicos, né? Sendo mais focado também até mesmo para as famílias, né? Então, ter eventos, roteiros, shows que façam de fato com que as pessoas visitem o município nessa época. Também mapear as datas, né, especiais, por exemplo, datas que as pessoas têm um período mais extenso para viajar,
como, por exemplo, Réveillon, Natal, Páscoa, né? Justamente para que nesses momentos as agências de receptivo local talvez ofereçam, então, pacotes e coisas, ou promoções, enfim, para atrair as pessoas para o município. E competições esportivas e de aventura, né? Justamente aproveitando toda essa potencialidade do município para a realização de diferentes atividades esportivas nesse sentido, tá? Agora a gente vai entrar, então, nos projetos complementares. Eu vou pedir para o Gabriel seguir. Tá me escutando? Sim? Alguém diz sim aí. Tá alto e bom som, pode seguir. Maravilha. Então tá, eu vou passar agora para a segunda metade aqui do nosso projeto, né, que trata ali dos eixos ali de hospitalidade e de comunicação. Quando a gente fala sobre hospitalidade, um dos projetos que são, acredito assim, um dos mais importantes, né, seria a gente ter dentro da cidade uma rua de referência. Imagina só, quando você vai conhecer uma cidade, você se preocupa ali com aquele lugar para ficar, aquele lugar para comer e alguma Gabriel, a gente rua... não está te ouvindo. Ué? Acho que aconteceu de novo, porque... Eu consigo ouvir. Bem. Ué? E aqui, tá legal aqui? Eu escuto todo mundo aqui. Pode seguir, tá? A gente está ouvindo. Estão ouvindo? Sim? Eu inicio novamente, Gabriel. Voltando. Tá. Ô, Fran, volta só um aí, por favor. Tá. Então, assim, esse eixo de hospitalidade, ele trata sobre lugares para ficar, experiências para comer e lugares para conhecer dentro do contexto ali da cidade. Mas, assim, relacionado ali à parte mais histórica. Toda cidade tem sempre uma rua de referência. A gente fala isso, assim, que por onde a gente começa, né, o projeto, e a gente sempre recomenda, assim, que isso se inicie esse processo, né, de revitalização, de busca ali pela qualificação turística ali, em cima de uma rua de referência. Passa aí, Fran. É aquela rua, assim, que para onde o visitante, né, o turista, quando ele chega na cidade, ele vai conhecer, ele vai no barzinho, vai visitar de noite, vai ver um comércio dentro do contexto ali urbano histórico da cidade. Essa rua ela tem que ter assim elementos de vitalidade, né, e produtos locais. Precisa ser um cenário atraente e inesquecível. É aquela rua assim viva onde a gente tem aquela provinha ali da experiência da cidade. Pode passar, Fran. Tem que ser uma rua bonita de se ver, tem que ser uma rua assim, esteticamente bonita, bem cuidadinha, com calçadas artísticas, com iluminação especial, de preferência, né, com sinalização imobiliário também bem cuidadinho. Precisa ter assim, um mix bem variado, né, de serviços e produtos, né, autênticos, né, da cidade, que sejam um momento assim, de encantamento, né, para aquele que está visitando esse lugar. Precisa ter também uma atenção especial para o público infantil, com alguns elementos, né, de diversão ali, porque geralmente assim quando o visitante chega em família, chega com criança, geralmente nessas cidades não tem muito o que a criança fazer, né, ela fica aborrecida ali, então quando a gente percebe isso e instala também alguns elementos que façam essa vez, né, de contemplar esse público, super funciona, né? Faz com que as crianças queiram voltar e aí os pais também. E essa rua, né, de referência, ela tem que ser uma rua que seja um destino por si só. É aquela rua que a gente precisa visitar quando conhece a cidade. Você vai a Rio Verde, puxa, tem que ir naquela rua lá, porque lá tem um monte de coisa legal para ver. Se estiver passando rápido pela cidade e tiver uma coisa só para ver, tem que ser naquela rua ali. Então, assim, tem diversos exemplos, assim, no mundo todo, assim, e no Brasil a gente destaca 3, que é a Rua Direita, lá em Ouro Preto, a Rua Coberta de Gramado e a Rua do Mucugê, lá em Arraial da Ajuda, que as pessoas vão passear na rua. A rua é, por si só, um programa turístico.
Então, assim, não precisa ser uma rua muito extensa, pode ser um trecho de rua, né? Pode se escolher, definir uma rua especial para isso, que já tem alguma predisposição aí, algum arranjo aí comercial aí já dado, e aí deixar ela mais bonita, mais enfeitada, para que os turistas, quando chegarem na cidade, forem conhecer a cidade, se dirijam para lá primeiro. É aquele cartão postal assim da cidade. Com relação à hospedagem e estadia, a gente entende assim que já existe, né, dentro de Rio Verde, algumas opções bem interessantes aí de estadia, mas a gente entende assim que isso possa ser qualificado e a gente possa trazer também alguns aspectos diferentes aqui, tá? Então, eu vou passar agora aqui. A gente precisa qualificar um pouquinho o serviço que existe, né? Disponibilizando ali alguns atendimentos relacionados ali, talvez a spa, relaxamento, a transporte gratuito para alguns destinos turísticos. A gente lista aqui algumas ideias, né? Para ver essa qualificação dos serviços de hospedagem que já existem, né? E também criando novas opções. Pode passar, Fran. Hoje, o turismo ele não se baseia somente naqueles hotéis, no padrão assim mais tradicional que a gente está acostumado, né? Existe hoje assim uma demanda muito grande por aquelas hospedagens, estadias que estão um pouco mais retiradas assim da cidade, como assim pousadas temáticas, que podem ter aí um alinhamento aí com com o posicionamento, né, de Rio Verde, né, terra da cultura pantaneira. Então, assim, tem muita gente que procura não aquele hotel mais tradicional, mas essas hospedagens um pouco diferentes para ter uma experiência aí de imersão, no passar a noite ali, o fim de semana, o feriado diferenciado. Pode ir, Fran. A gente percebeu até, só para complementar a fala do Gabriel, que ali no Sítio Passarim, né, eles têm hospedagens bem diferentes, assim, né, que também trata essa questão da bioconstrução e justamente, assim, evidenciar isso e até mesmo trabalhar melhor isso, né, tanto a questão do serviço quanto a questão da receptividade, para que isso também ajude a divulgar, né, o município, as pessoas compartilhando, né, esses meios de hospedagem inusitados também apoiem nessa divulgação. Mas o município já tem, né? Muitas vezes é uma questão mais de comunicar mais e aprimorar mais. Muito bem. Outra frente que é super bacana de explorar são essas microcasas e esses refúgios na natureza. Rio Verde tem bastante área, né, de matas assim para explorar. Então, assim, essas microarquiteturas, né, de estadia, como cabanas, chalés, assim, refúgios, né, que ficam no meio da mata, é uma coisa super legal. Assim, tem muita procura. Vocês não imaginam quanto. Talvez vocês, por estarem aí, né, no meio ali desse contexto aí tão verde, assim, não se deem conta, assim, mas quem vem da cidade, vem de fora, assim, e vai para um lugar, assim, como Rio Verde, assim, busca talvez uma hospedagem, assim, mais diferenciada, às vezes mais retirada, assim, do contexto da cidade. Então, essa é uma forma também de explorar outras frentes que não só o lado urbano, né? E a questão ali dos balneários, é um potencial muito grande, né? Eles são muito bonitos, assim, tanto os balneários, quanto as cachoeiras, quanto os locais de acesso à água. Então, embora já existam alguns locais que estão próximos, né, dessas belezas, explorar a vista, né, explorar essa questão justamente mais com esse apelo estético mesmo, né? Eu acho que tem um potencial aí bem grande no município que pode ser evidenciado nesse sentido, assim, aproveitando esses acessos que vocês têm e que são realmente muito ricos. Outra frente que é bem bacana assim de explorar são os glampings, né? Que são aqueles campings um pouco mais sofisticados, né? Para quem não está com vontade assim de passar aperto, né? Em barraca, né? Então vai para algumas estruturas assim um pouco melhoradas assim, mas que tem esse espírito de acampamento. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um bem famoso que é o Parador Casa da Montanha, assim vem gente do Brasil inteiro, do exterior inclusive. Para alguns fins de semana, feriados, passar aqui. É um ticket super alto, assim, tem gente que gasta uma grana, assim, e é uma estrutura muito simples, é muito charmosa, mas é muito simples. E, assim, o mais difícil de encontrar, que é o cenário, vocês já têm pronto, né? Então, assim, trazendo talvez
uma opção de hospedagem, estadia, assim, indo nessa linha aqui, é uma super bola dentro. Outro aspecto bacana também são esses veículos adaptados. A gente sabe que já existe, né, alguma coisa aí em Rio Verde, mas também é uma frente assim que é super explorada, né, principalmente no exterior, né, de barcos, ônibus, combis, são veículos, né, normalmente utilizados para locomoção, mas que são paradinhos ali para receber hóspedes. A gente viu que já tem um ali na Fazenda Igrejinha, né? Inclusive, ele tinha comentado que tinha interesse em expandir e tal, essa linha aí, digamos assim, de hospedagem, né? Então, é algo bem bacana, realmente, para se explorar. De novo, tá? Só para fazer o fechamento ali, essa leva, assim, de projeto, assim, que relaciona ali hospedagem e estadia dentro dessa opção, assim, de frentes diferenciadas, tá? Elas tendem, assim, a sair um pouco daquele ambiente urbano, né? Aquele hotel que fica no meio da cidade, para levar essas opções de estadia para fora. Como eu falei, a parte mais difícil você já tem pronta, que é essa natureza exuberante. Então, assim, é uma questão de saber pontuar onde ficam essas opções, sejam glampings, refúgios, esses veículos adaptados, assim, para fornecer, assim, toda uma opção, uma série de opções ali para turistas que estão interessados, assim, nesse tipo de hospedagem diferenciada. Até como forma de diversificar o público, né? Então, vocês conseguiriam trazer um público também com esse ticket mais alto, que é um pouco diferente do público que vai nos balneários hoje, por exemplo, né? Então, a ideia é que esse público possa gastar mais, o município possa deixar mais receita. Então, são estratégias interessantes nesse sentido. Todo mundo que vai para uma cidade, né, vai visitar, vai a passeio, vai de turista, assim, está preocupado assim, em algum lugar para ficar e também aonde ele vai comer. Então, assim, a jornada gastronômica é um ponto que é super importante e relevante, assim, de levar em consideração nesse projeto. A gente traz aqui algumas orientações, né, para explorar alguma culinária que seja local, autêntica, né. Então, assim, é preciso qualificar a oferta que já existe em Rio Verde e aí também dentro de uma lógica assim de aproveitar assim o que existe, né, de produtos locais, assim, destacar a autenticidade assim do que é da região, né? Então a gente traz aqui, pode passar aí, Fran. Traz assim algumas ideias, né, relacionadas a isso. A gente precisa ter dentro da cidade, né, ou, enfim, de Rio Verde ali, mais experiências que sejam autênticas. A gente precisa ter assim algumas valorização daqueles produtos que se encontram localmente. A gente precisa primar por essas experiências mais autênticas e únicas, visando assim aquela comida, né, quando é objeto assim de motivação assim daquele passeio, né? Muitas pessoas fazem turismo gastronômico, vão para diversos lugares em função assim de um determinado prato, algum determinado produto. E aí a gente sugere que isso seja mapeado, né, seja elaborado para que isso componha, né, essa jornada assim turística ou uma jornada gastronômica. Então a gente fala um pouquinho aqui sobre terroir, né, que é um patrimônio cultural de uma região, assim, patrimônio gastronômico, de encontrar esse produto para ser desenvolvido e Rio Verde ter ali seu prato, seu prato típico, assim, bem evidenciado e comunicado, devidamente comunicado. A gente, eu e Devaldo me ajuda aí nos universitários, mas a gente ouviu também que vocês estão com uma produção de gado orgânico, né? Então, trabalhar isso na culinária, evidenciar isso também tem muito link com essa questão da sustentabilidade do Pantanal, né? Então, eu acho que entender esses produtos, até a própria culinária pantaneira, né? Então, trabalhar mais isso em diferentes frentes é algo interessante. Outra coisa que é super legal de explorar, né, são bares e restaurantes temáticos. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, assim, é recente, tá? Às vezes a gente está muito preocupado assim só com aquele restaurante típico, né, ou aquele restaurante que atenda bem todo mundo, mas esses restaurantes, esses lugares ali para a gente fazer refeição que tem uma tematização,
são super importantes também no contexto da cidade. É aquele programa diferente que agrada não só o visitante, como também o morador local. A gente traz algumas referências aqui, que são importantes para ver essa imersão, né, dentro dessa jornada gastronômica. Outra coisa que é super legal de explorar, né, são as rotas gastronômicas. São aqueles caminhos, aqueles percursos, né, onde o turista possa ter ali 2, 3, 4 opções ali de degustar produtos locais, ali ter um bar, ter um restaurante, ter alguma casa de alguma coisa, para ele, nesse pequeno trajeto, né, conhecer um pouquinho mais assim da cultura gastronômica. A gente traz aqui alguns exemplos, né? E talvez um dos mais interessantes seja o Caminho de Pedra, que fica aqui na Serra Gaúcha, né? Fica perto do Vale dos Vinhedos e é uma estrada onde tem diversas casas, né? A grande maioria delas feitas de pedra, por isso que o nome é Caminhos de Pedra. E cada uma dessas casas tem um produto, né? Então tem a casa do tomate, a casa da erva mate, a casa do queijo, a casa da ovelha. Então isso é uma coisa super legal, atrai muita gente. Tem muita gente que vai e fica andando nessa rota, né? Nesse circuito, parando de casa em casa ali, comprando, consumindo muito. É um passeio assim para um fim de semana. Saindo agora do eixo da hospitalidade, indo agora para a comunicação, eu vou falar sobre alguns elementos que são importantes aqui para a gente levar em consideração, para ver uma comunicação mais coerente e consistente dessa marca da cidade. As cidades hoje, elas passaram a ser vendidas, né, ser consumidas como se fossem produtos, né? Então, assim, quando a gente vai decidir por um destino turístico, para onde ir, a gente praticamente está escolhendo um produto, alguma experiência, né, para vivenciar ali um sistema, produto, serviço, como a gente chama, né, no design. Então, assim, é muito importante, assim, levar em consideração, assim, que essa marca da cidade, né, que é uma coisa que a gente começa a construir a partir do posicionamento, tem um slogan, isso se materializa depois ali no desenho, né, de um logotipo, né, que é uma coisa que a gente vai entregar para vocês mais adiante também, uma opção. É uma coisa que é importantíssima assim, para a gente começar a estabelecer essa identidade visual, né, para as pessoas começarem a bater o olho ali naquela marca ali de Rio Verde e identificar ela como diferencial assim, entre tantas outras cidades que tem como opção também. Então isso tem que ser uma coisa que precisa ser elaborada, né, por profissionais, né, por designers. Tem que ser, tem que haver assim todo um trabalho assim de manualização, de cuidado, né, de como trabalhar com essa marca, mas também precisa haver uma divulgação bem feita dessa marca para que a comunidade se sinta pertencente a ela e use ela, né? Haja um engajamento no uso dessa marca pela comunidade. Toda marca, né, ela tem esses aspectos assim gráficos, né, onde tu tem ali um símbolo, né, tem a cor, a tipografia, tem o grafismo, tudo isso compõe ali uma identidade visual que acaba aparecendo ali em diversas frentes. Pode passar aí, Fran. Tem alguns exemplos que a gente traz aqui, que são super legais, né? Por exemplo, tem o exemplo da cidade do Porto, que foi uma identidade desenvolvida a partir dos azulejos, né, históricos da cidade, onde eles elaboraram uma série de grafismos de figuras de imagens que compõem a identidade a partir de ícones arquitetônicos. Pode ir mais um. Também tem uma marca recente, que é da cidade de São Paulo, né, que é como se fosse a cidade vista de cima, né, e também explorando um pouco daquele imaginário assim, de diversidade, de colorido, de explosão de coisas, né, de coisas a fazer, né, então assim uma identidade super rica, né, e impactante assim, né, que se faz assim fácil de memorizar. E todos esses elementos de identidade visual que eu mencionei agora, eles terminam respingando, né, acontecendo no contexto urbano. Então isso é a comunicação visual. A gente tem uma identidade que é criada através da marca, dos seus grafismos, e depois ela é comunicada visualmente em outras camadas aí da cidade. Então a gente pode ter isso. Passa mais um aí, Fran. Isso é uma forma assim da cidade começar a incorporar essa marca, né? E ela começa a acontecer na paisagem através ali de diversas manifestações, como outdoors, banners, painéis,
própria frota da cidade pode ter também essa marca, produtos, né? Por exemplo, letreiros é uma coisa super legal de explorar dentro do contexto assim da cidade, que é uma coisa que é muito chama muita fotografia, né? As pessoas fazem esse registro assim, como passaram ali por Rio Verde, assim, tiram foto na frente de letreiros assim, letreiros turísticos, né? Outdoors e painéis promocionais, assim, a marca está sempre presente na cidade, não só para o turista ver, mas para a população, né, local também se sentir pertencente, né, entender que faz parte disso aí, que isso está acontecendo com ela também, né, dentro do seu contexto, né, fazer com que essa comunicação ela aconteça nas ruas, né, então assim, ônibus, frota pública, os veículos, né, da prefeitura, assim, que tenham essa marca presente, né, porque essa marca ela vai terminar circulando pelas ruas, né, então isso faz com que o padrão da visual, assim, começa a acontecer, assim, visivelmente, né, haver uma sinalização criativa, né, tematizada, né, em cima desse contexto da marca ali, para que as pessoas comecem a sentir ela presente também nesses elementos que são funcionais, né, que tem ali um aspecto ali de uso, assim, de funcionalidade também, né, como esses elementos de sinalização que servem para identificar, orientar, informar. Também ter campanhas publicitárias ali relacionadas à marca, assim, que tragam, assim, alguns elementos inusitados, né, para chamar a atenção da população dentro do contexto urbano. Também é uma coisa super legal de explorar, né. E, por último, também esses materiais, né, promocionais, informativos, essas coisas um pouquinho mais simples, né, de fazer, tipo mapinhas, guias, adesivo para veículos, a capa do caderno que vai ali para o colégio, né, para a escola, agendas, essas coisas que a gente tem com maior presença assim, física, né, da marca assim, nas mãos. Né? Pode ir, Fran. Outra coisa que é interessante de abordar, né, quando a gente fala de comunicação visual, é ter aquele cuidado para não haver assim, enfim, uma poluição visual, né? Quando a gente comenta assim que, puxa, é importante que as fachadas estejam organizadas e reguladas ali por alguma lei da prefeitura, que se não houver, seria interessante que existisse, né, que fosse formulada, para que a gente consiga estabelecer assim um enxoval de elementos possíveis, né, de comunicação visual dentro da cidade, para que isso mantenha a cidade de uma certa forma ordenada, organizada. Diversas cidades turísticas hoje no Brasil têm ali a sua política de comunicação visual bem regradinha, né? Gramado, por exemplo, é uma delas, tá? Onde assim tu só pode fazer a comunicação visual da tua loja, do teu estabelecimento, seguindo ali algumas regras que a prefeitura determina, assim. Isso para haver um controle e uma padronização assim mais elegante, assim, mais cuidada assim dessa manifestação. Por último, né, a gente fala sobre a presença digital. A cidade ela não é vivida só no físico, né, na presença ali, né, na experiência, né, ela é vivida também nessa camada virtual, né. Muitas vezes a gente, antes de ir para a cidade, antes de querer ir conhecer Rio Verde, a gente pesquisa sobre ela aí no Google, né, nas plataformas aí. Então, assim, a gente precisa estar presente e bem presente nesse contexto aí também. Então, assim, a gente orienta algumas questões aqui relacionadas a isso. Tem algumas ações que são muito fáceis, outras são demandam um pouquinho mais de envolvimento, desenvolvimento também. Então, assim, a ideia é que a gente mantenha a consistência, né, a coerência da comunicação nesse canal também. Então, assim, considerando não só redes sociais, tal, assim, mas também aquele turista como produtor de conteúdo. Turista que vai visitar Rio Verde, assim, ele vai gerar muito conteúdo e isso vai ser divulgado, é aquela divulgação orgânica que vai fazer com que a cidade seja conhecida de uma forma informal, mas também mais autêntica, né? Tudo começa no Google, né? Sempre quando a gente vai pesquisar qualquer assunto, a gente dá uma olhada no Google primeiro. Então, assim, é importante estar bem no Google, importante que a cidade esteja se manifestando bem quando for buscada ali pelo Google. A gente menciona aqui alguns canais aqui, né? Algumas plataformas aqui que o próprio Google oferece para isso, que é interessante de dar uma olhada. Pode ir, Fran. Também uma outra rede social que é super importante, que é o Instagram, né? Hoje a gente se vende muito, né? Não só pessoa física, mas cidades também, através de imagens, né?
Então, é muito importante assim que a cidade tenha ali o seu Instagram e esse Instagram esteja em dia e esteja muito bem construído, porque é uma forma assim muito fácil, né, de se vender para o público externo. Outra questão também que a gente observa, né, é que existem uma diversidade assim de sites de agências de viagem, plataformas virtuais de reserva, essas revistas aí de companhia aérea, né, aquela que tu vai quando pega o voo, assim, tu dá uma olhada, né, o que tem de interessante para fazer. Nem sempre essas revistas, essa mídia, né, ela vem procurar na cidade de Rio Verde, vai bater na cidade, ali na Secretaria de Turismo, perguntar o que vocês têm de legal aí para a gente colocar na matéria aqui, na revista. Geralmente se espera que a cidade faça um movimento assim proativo, né, de divulgação. Então, assim, é uma maneira assim muito simples assim de fazer esse trabalho, mandando press releases, né, para esses canais, para que isso gere notícia, né? Então, a gente, em vez de esperar que as pessoas venham a Rio Verde para conhecer o que existe, a gente divulga o que a gente tem de bom para que isso seja pauta dessas revistas, dessas mídias. Outra questão que é interessante, né, dentro desse contexto da presença digital, é haver um estreitamento, uma integração melhor ali com aquelas plataformas de reserva, sejam Booking, Airbnb, TripAdvisor, porque fazer com que as pessoas, né, os estabelecimentos que exploram hotelaria e hospedagem dentro de Rio Verde, assim, utilizem bem essas plataformas, né, consigam criar campanhas de divulgação nessas redes aí, para que Rio Verde apareça mais aqui, estejam mais opções de Rio Verde dentro dessas plataformas. E por último, né, os influenciadores, né, os influencers, são atores bem importantes, tá, nesse meio digital. Então, assim, quando a gente consegue, né, criar, estabelecer parcerias com esses influencers, isso ajuda bastante na divulgação. Muita gente escolhe o seu destino turístico a partir de uma dica, de alguma mensagem, algum post de algum influenciador. Então, assim, a gente precisa levar em consideração essas pessoas, né? E aí faz parte aí desse projeto fazer um mapeamento depois ali de quem são, né? Para que eles sejam contatados e, enfim, utilizados para ajudar nessa divulgação da cidade. Vamos lá, então, para o fechamento. O foco, então, desse trabalho é justamente que a gente possa, a partir de tudo que a gente comunicou aqui, né, dessas diretrizes todas que a gente deu para vocês, que a gente possa criar e fortalecer uma imagem positiva de Rio Verde como terra da cultura pantaneira. Vocês viram que a gente dá diferentes ideias de ações em várias frentes, né? Então, dentro desses 12 projetos estratégicos, tem várias pequenas ações, né, que a gente sugere para vocês. E o foco é justamente que a gente possa tanto criar essa sensação de orgulho e pertencimento por parte da população local, quanto atrair justamente futuros negócios, pessoas que se sintam de certa forma atraídas pela cultura pantaneira e que se sintam atraídas por todas essas atratividades do município. Vocês viram que a gente tem, então, esses 4 principais eixos e a gente entende que isso, claro que não é a implementação de tudo de uma hora para outra, né? Isso é um processo que é feito aos poucos, mas que a cada ação da prefeitura isso possa ser considerado e alinhado a essa lógica, né, que a gente trouxe aqui. Então, por exemplo, dentro do eixo encantamento, a gente pode justamente aproximar esses empreendedores, esses artesãos e designers que já existem no município, apresentar para eles essas oportunidades e entender quem daqui a pouco quer aderir a esse projeto, quem pode implementar no seu negócio, começando por quem é de casa, né? E não necessariamente criando coisas novas em um primeiro momento. Já no eixo experiências, a gente pode justamente mapear esses eventos, experiências que já existem também em Rio Verde, e que a gente possa também adequar a essa nova lógica ou que a gente possa inserir, então, novos elementos voltados à cultura pantaneira. Já no eixo hospitalidade também vai nessa mesma lógica de entender, né, o que já existe no município, qualificar isso
e, eventualmente, trazer esses elementos da cultura pantaneira para dentro desse espaço. E o eixo comunicação é aquele eixo, né, que a gente trabalha justamente a questão do slogan do município, a questão dessa identidade, em todas essas plataformas aí que o Gabriel acabou de citar para vocês, né? No site da prefeitura é importante aparecer esse slogan, é importante aparecer nesses materiais escolares, né? Então, em toda essa parte de comunicação, é interessante trazer esses elementos do posicionamento, e a gente sugere também que esse seja o primeiro eixo a ser trabalhado, justamente começar a comunicar essa identidade aos poucos e puxando outras ações na cidade, manifestando esse posicionamento de forma paulatina e orgânica, tá? Como forma de guiar um pouco, então, os próximos passos, a gente sugere justamente que se tenha um grupo, né, que vai se apropriar desse material e que vai justamente atuar à frente, né, da implementação dessas ações, com responsáveis por cada ação, né? Então, daqui a pouco vai fazer uma obra da prefeitura, né? Chama o arquiteto, conecta, ou o engenheiro, né? Conecta ele a esse material, para que daqui a pouco o projeto dele possa ser inspirado nesses elementos que a gente trouxe, né? Entender quais são, então, essas prioridades nesse curto prazo, se já tem um projeto em andamento, talvez ver se ainda tem espaço, ainda tem tempo para conectar com essa nova lógica. Ter um plano de ação, então, para que a gente veja o que dá para implementar nesse curto, médio e longo prazo, entender quais são os recursos disponíveis, né? Sejam recursos públicos ou até mesmo recursos da iniciativa privada que possam ser, então, utilizados nesse processo. O desenvolvimento de projetos técnicos, né, se necessário, e começar, então, essas implementações pelas ações prioritárias, além, né, de não deixar isso morrer. Então, ver como é que podem ser feitos, como é que pode ser inserido, então, esse processo dentro do dia a dia, né, seja da prefeitura, seja junto a atores locais, para que possa ser, aos poucos, executado isso nesse formato de ações. A gente finaliza por aqui, então, e abre a você perguntas, a gente abre a comentários, enfim. Esse momento final aí, para a gente trocar uma ideia. Pode falar? Pode. Então, vamos lá. Primeiro, parabéns. Feito, e sabe que vocês têm essa competência toda. E o mais importante disso aí, que eu notei, é que vocês entenderam exatamente tudo aquilo que a gente está buscando. Né? Vocês perceberam claramente o palco que a gente tem. E estão agora trabalhando para colocá-los, para todos os artistas, para fazer a apresentação toda. Claro que isso é um projeto médio e longo prazo, tem coisas que são possíveis de ser feitas a curto prazo, tem coisas que vai no médio prazo e outras a um longo prazo. Né? A gente sabe disso por conta de tudo, por conta da cultura, por conta do trabalho e por conta exatamente de um público que posso construir aqui Elefantes Brancos. Né? Porque são coisas que a gente vai construindo e isso já vai acontecendo naturalmente, vai dando público naquilo que interessa. Muitas ações aqui, vocês falou sobre o Gabriel, exatamente isso. Nós já estamos avançando muito já. A gente tem bastante coisa já acontecendo. Tá? Escolas, aí agora as escolas de música, nesse sentido, nessa direção de cultura. Daí, ontem, semana passada, recebemos aqui o pessoal da universidade. Não sei se vocês sabem que nós estamos parte de uma rota com teste. Estão sabendo disso, né? E Rio Verde foi escolhido por vários motivos, né? Principalmente exatamente por tudo aquilo que ela possui, que ela tem, né? Estudos feitos por eles, tá? Maravilhosos, escolhido para ser o centro dessa rota. Então, nós aqui vamos ter agora, pela universidade, um museu arqueológico, tá? Interno e externo, um local bem interessante aqui, e vamos ter um laboratório de desenvolvimento de produtos naturais, perfume, do Pantanal, gastronomia, comidas, produtos do Pantanal, de frutas, e cremes. Isso
já começa a acontecer agora, de imediato. Né? Então, tudo coisas que vêm de encontro exatamente ao que vocês estão discutindo. Então, é uma questão de nós continuarmos esse trabalho, e eu concordo plenamente com o que você falou agora no final. Né? A prefeitura agora tem que se envolver nisso, qualquer coisa que for fazer, já nessa direção, nesse perfil, para que a gente possa avançar mais nisso. Né? Então, parabéns, está perfeito. É o que eu digo. O palco está aí. E é um palco maravilhoso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Não tenho medo de falar isso. Desde o começo eu falo isso. Não tenho medo de falar sobre o que eu estou falando. Agora, nós precisamos procurar os atores, os artistas, o cenário, né, para que a gente possa apresentar o show e o teatro. Parabéns. Muito obrigada pela. Oi? Pode Não, falar. a gente agradece aí as palavras. A gente percebeu já que era um posicionamento que estava muito alinhado já com todas essas ações, que era algo que tanto a população queria, né, quanto diversos atores almejavam, assim. Então a gente também fica feliz de que fez sentido para vocês. E justamente isso, né? Já tem várias ações alinhadas e cada vez mais, né, alinhar as ações nessa lógica, né? Então é bem isso mesmo. Nós sempre falando a natureza, que é plena aqui, graças a Deus, em todos os sentidos. Tem uma bandeira internacional, que é o Pantanal. Quem vem conhece quer voltar, e quem não conhece fica doido para vir conhecer. Nós temos aqui algumas empresas de artesanato aqui, as Piraí, tem outras que a gente conhece, aí, que é a mais famosa deles, a mais sofisticada, vamos dizer assim. Tem agora o Carandá, agora está surgindo essa outra da IRI, que é maravilhosa, uma coisa diferenciada, uma coisa que vende muito a nível de marketing. A imprensa compra isso com muita vontade de expandir. Da sustentabilidade, né? Por causa da sustentabilidade, essa coisa toda. Quer dizer, que bom, eu sabia quando eu fui buscar essa parceria do Sebrae, eu sabia disso. Vocês têm essa competência que a gente ia avançar muito nesse sentido. Agora a gente vai fazer um planejamento estratégico, né? A gente pretende fazer agora aí na segunda quinzena de fevereiro. A gente já vai usar o branding, claro, como norteador desse planejamento estratégico para os próximos 5 anos do município. Né? Bom, eu acho que uma coisa que nós temos que avançar rápido, vocês até quiseram fazer um pouco da estratégia política, né? Para ver questão política, não eleitoral, mas uma questão de não criar um fato aí para dar a conversa fiada. É a troca não. A retirada do nome de MT, né? Tirar o MT e deixar o MS ou Pantanal MS. Então, e é uma aclamação para isso, não tem dificuldade nenhuma, não. Quem você conversa, o cara já vibra na hora. Eu queria aproveitar e ver com o Evaldo, porque tenho certeza que ele fez estudos sobre o branding, a gente teve acesso ao material antes, até porque, como o senhor sabe, tem muita coisa que está em andamento, mas tem coisas que conectam com o momento do Cidade em Expansão, junto com Cidade Inclusiva, junto com outros entregáveis que vai ter no eixo Cidade Mais Competitiva, do que foi apresentado na agenda estratégica. Então, a gente sabe que esses próximos 120 dias serão bem intensos, né? Até junho, onde tem a participação mais presente do prefeito, secretários aí, onde podem estar aparecendo na população, e também quando encerra a Cidade Melhor, até junho. Então, tem muita coisa que a gente tem previsto, está aí já acontecendo, e que conecta com o brand do Terra da Cultura Pantaneira. Só para ficar um pouco mais claro, né, Leval, se você puder comentar, a gente não convidou aqui o concurso hoje, certo? Porque era uma apresentação, primeiro para o prefeito, secretários e equipe interna. Eu acho que é super importante aí depois estar fazendo o concurso, porque é totalmente conectado com o turismo, né? E eles estarem conhecendo esses materiais, assim como foi apresentado pela Fran. Mas tudo vai ser alinhado com vocês, em que momento fazer isso. Enfim.
Vai ser entregue material. Vai ser entregue material físico, esse material que é o digital. A Jory já manda hoje ou amanhã para vocês, até para vocês já fazerem esses desdobramentos do planejamento estratégico. Que é fundamental, porque isso aí o senhor sabe o que vai acontecer nos próximos meses e o que pode estar no seu plano de governo aí nos próximos anos. Eu, inclusive, ontem, o pessoal da Universidade de Ribeirão, eu pedi para eles, vou terminar outra teste de fazer. Depois a gente vai fazer uma apresentação para o governador daqui, eles me apresentaram ontem aqui, governador, secretário de Turismo, e eu pedi depois uma outra apresentação para o SEBRAE. Para a gente conectar. Exatamente, vocês vão ver como é que fecha com tudo que vocês estão falando, com tudo que vocês estão colocando aí. Eu vi como conecta, inclusive, aquela proposta que foi apresentada pela arquiteta lá do trabalho ali da BR, Sim, o nome Rio Verde, questão dos alimentos de verde, de madeira, enfim. Então, conecta as coisas, está tudo caminhando. Está tudo caminhando. A questão do nome, que ela falou que é uma próxima etapa, já vai começar a mexer ou não? Qual nome? Tem a questão de Rio Verde ou Terra da Cultura Madeira? O slogan. Eu acho que o Gabriel estava comentando, mas essa parte dele trouxe da comunicação, como se espera, que é o município de Bug, enfim, vai ser apresentada agora em março uma proposta que a Unicinos está fazendo da marca, da logo, do nome, enfim, para a validação para vocês. Caso não gostem, não tenha interesse, aí o filho do município contratar uma agência, então, para poder desenvolver. Mas eles vão fazer uma proposta de logomarca, usando já esse slogan, mas a aplicação, Ana, aí é do ponto do município. Então, se vai usar nos elementos de outdoor, de letreiro, ou portal de canal. Camisetas bordadas, vamos inspirar. Eu já falei, já meti camiseta. Lá, isso aí. O slogan já está ok. Maravilha. O slogan está ok. A logomarca que ainda... O slogan é esse, O slogan é esse, Terra da Cultura Pantaneira. E aí a logo, que a gente vai, que é um elemento, que ele trouxe ali de Paraty, de São Paulo, como que Isso esse nome, tipo assim, você vai no elemento. você não tira foto naquele próximo foi então. Dá para ter um letreiro na praça, tem uma garça no fundo. A praça é uma das coisas, né? Que a gente fez alguma coisinha ali, mas muito pouco. Né? Só revitalizou e colocou uma na garça lá. Ficou, mas ali o entorno dela a gente praticamente não mexeu. Então agora eu acho que poderia entrar já com esse. Colocar os bichinhos para colocar os bichinhos no telefone, colocar os bichinhos ali, a ideia era fazer tipo uma vazante naqueles locais com os bichinhos para tirar foto. Pode ter banco, que é uma praça, que eu vejo que a população de Uberlândia usa muito. Então, a inteligência, o senhor viu que muitos dos elementos que eles trouxeram, que a inteligência artificial que criou. E aí, o jeito que pede para a imagem criar bancos que tenham de animais. Eu achei muito legal na área, né? A inteligência pode criar uma referência para esse arquiteto, para esse artista desenvolver, então. É uma praça muito bonita aqui, é calçada. Eu acho que nós temos que entrosar algumas coisas aí. Tem o pessoal da Skitini, que está fazendo um trabalho nesse sentido. Skitini é o arquiteto, tá? É uma empresa que fez Campo Grande. Campo Grande é uma maravilha, Campo Grande, e é uma maravilha aquilo, é uma cidade diferenciada. Quem montou aquilo, o urbanismo, aquela coisa, foi o pessoal da Skitini. Na época, muito urbano. Antes já tinha, depois eles aperfeiçoaram. Esses caras, achei importante nós ligar a eles, né, para ter esse contato, porque eles podem desenvolver isso. Podem, com essa conversa, assistindo isso aqui, vocês que vai passar, eles podem começar a desenhar isso. Sempre com esse olhar. Também dá para iniciar a questão Deixa eu fazer uma consideração. Na casinha lá. Cara, em consideração, eu acho que vocês têm que observar, então, conceitos.
Sim. São conceitos para inspirar, não necessariamente para absorver e tentar copiar. Então, né? É muito importante também verificar que no início da próxima gestão, tem que haver um rigor e cumprimento do código de postura. E se fizer uma intervenção econômica dessa, desse tratamento, não tiver uma calçada, não surge efeito. Só uma parte. Também nós estamos hoje fechando com uma entidade aí, tá? Para eles exatamente fazerem um trabalho agora nessa linha. Para botar o código de postura e começar a cobrar esse código de postura, eu tenho que trabalhar isso com as crianças, com a população, é isso? E agora nós estamos fazendo teatros, música, toda nessa linha, para as pessoas começarem a entender a importância que tem de cada um no seu quadrado fazer a sua parte. Beleza, muito bom. Muito importante também a gente perceber que quando pega parcerias federais, estaduais, tem que ter um grupo da cidade que vai direcionar o que está sendo feito para fazer algo integrado. Eu acho que muito pertinente a gente pensar no departamento de urbanismo na próxima gestão, no departamento de autonomia na não tem que tirar, é só botar alguém para auxiliar, né? Auxiliar, né? Então, Não está no cronograma. Não está no cronograma. A parte pública é um departamento de urbanismo. A parte privada é muito importante que seja acompanhando uma vez que incentivo para a investimento investimento novos, né? E, cara, mais uma vez, estou muito evidente que você não é apenas geração de emprego. A lei, ela tem que estar ao próprio incentivo, tem que estar atrelado ao projeto arquitetônico novos. Não é uma lei disso, tá? Projetos arquitetônicos de acordo com a identidade da cidade. Investimento comprovado. Né? Então, com relação à lei de beleza, presença no mundo digital, eu acho que seria possível, a exemplo do que vocês fizeram, o convênio com a Associação de Relação de Recursos, que ela fizesse aquele aplicativo, eu vejo uma instituição privada fazendo esse funcionamento destino no mundo digital. Então, eu prefiro, de repente, as empresas associadas com a associação de tiver que fazer isso, tem que fazer até abril, não pode mais não. Não seria o passo. O contorno tem CNPJ, ele não é executivo, ele é só consultivo. é que aqui nós temos, por exemplo, uma dificuldade muito grande exatamente disso, dessa parte da iniciativa privada participar. Então, o que é a ideia? Por isso que sempre a gente tem construído. Que a ideia é a gente participando, para depois a gente só fiscalizar e dar as orientações da SUFIC, e a gente vai ter que cuidar disso. Né? Eu não pode entrar. O senhor viu um movimento que aconteceu no Verde no final do ano, onde teve influenciadores como o MS Nosso, que é um Instagram conhecido, divulgando muito, não sei se teve um papel no investimento, mas divulgou muito balneários, cachoeiras, atrativos turísticos de Rio Verde. E aí isso acabou induzindo muita gente de Campo Grande, do entorno do estado, querer vir para cá. Estava lotado no final do ano, não tinha hotel disponível. Eu vi depois muita repercussão de várias matérias saindo, fazendo dedinho, por exemplo. E aí veja empreendimentos colocando tarifário, divulgando isso. Ontem estava a Jéssica Paz das Cachoeiras dando entrevista no SBT, para falar sobre o que fazer descanso para o carnaval. Então tem esse olhar do Estado, da comunicação do Rio Verde. E aí é bacana aproveitar isso. E aí a gente tem que ver, que aí não sei se é a prefeitura, se os meninos da comunicação conseguem trabalhar nisso, se contratar alguém para esse digitar, o que fazer em Rio Verde? O que fazer em Rio Verde, sabe? Porque é isso que alguém dá no Google. Achei legal Rio Verde. O que fazer em Rio Verde? Para meio que ter roteiro, para meio que falar, olha, dá para ir para um lugar, balneário isso, balneário aquilo. Um influenciador, alguém que escreva um texto. Eu sou muito turista. Quando eu vou viajar, eu faço muito isso. Eu dou um Google lá, vejo o que as pessoas estão fazendo, todos os lugares, referências. E tem muita gente que cria roteiro para isso. Então, vale a pena verificar se aí não é um empreendimento que está fazendo, se a prefeitura pode estar achando uma alternativa de release, enfim. Você vê uma coisa mais interessante. A gente fez 3 ou
4 eventos, né? Passaram, a exposição foi um espetáculo, levou um nome interessantíssimo, não só no estado, como fora do estado. Tá? Nesse final do ano, a gente fez um Natal bem mais simples do que era para ser feito. Foi um final de ano simples. Palco, fraco, pequeno, a música não era essa maravilha, mas deu uma repercussão que eu nunca, mas não só lotar, como o que ela falou, Campo Grande era um comentário. Presença digital, presença digital. Presença Deixa eu digital. fazer uma última consideração, talvez a mais importante. Tá? Você está tratando dois conceitos muito importantes. Vocês estão utilizando desde o primeiro estudo. Tá? Conceito muito importante, esses conceitos arquitetônicos fazem parte do destino. Só que a forma, o destino turístico inteligente, ou cidade humana inteligente, ela se destaca porque ela consegue pegar esses projetos e enraizar não só na sociedade como a gente está fazendo, mas enraizar no orçamento. É muito importante vocês identificarem quais são as intervenções que vocês querem fazer e vocês vão ter que inserir o PPA. Você vai fazer o PPA para a próxima administração, para o próximo orçamento dos próximos 4 anos. Pegar as principais peças e inserir. Tudo bem que lá para frente deveria até manejar, mas se tiver inserido, enraizar. Por isso que é importante a elaboração do planejamento estratégico. Porque, assim, a gente está entrando na 14.3, que é a lei de licitações, né? E a sequência de produção é a seguinte: você tem um planejamento estratégico, onde você define as ações, os planos que você vai fazer, o planejamento de compras, que compõe tudo que você planejou na ação, e depois você faz um orçamento do ano 25. Né? Então, é uma sequência de peças, e é o que eu vou tentar elaborar esse ano aqui desse formato. Essas intervenções, quais são as prioridades dos próximos? Hoje, ele quer planejar, qual que são as prioridades dos próximos 4 anos? Quando chuta mais ou menos o valor, insere o PPA. Não caberia a gente pensar, planejar, eu conversei muito isso com o deputado esses últimos dias, a gente criar uma lei, entendeu, que do Festival da Cultura Pantaneira? Já existe uma lei. Não, festival. A lei foi criada ano passado pela Câmara, já existe. Sim. Concessionária? Pela Câmara. Esse pessoal que A Câmara criou. estão falando faz mais de O Festival da Cultura Pantaneira. e quer fazer O Amaury esse que festival colocou de e foi cultura aprovado. gastronômica. Ela é obrigatória hoje. Se Como ele tiver o feedback aqui amanhã, se ele tiver, ela faz toda a parte participação do da Brasil. agenda do município. Não é isso, O festival. Não, mas o que a Rosa está dizendo, tem conversado muito, a exemplo de outros municípios, como o plano municipal de turismo, valida a audiência pública e vira projeto de lei. Então, independente do futuro, não tem que cumprir aquelas peças. Eu concordo com vocês que nós estamos fazendo isso. Você para você avançar num projeto, como foi apresentado, não tem como você fazer coisas, por exemplo, você tem que ir construindo isso. É o que ela acabou de falar, que deu uma repercussão espetacular. Eu não posso criar aqui eventos que nem os caras querem, carnaval de rua, aquela zoeira. Eu não posso seguir, eu quero ver aqui com uma ideia maravilhosa. Para mim, pegar toda a orla aqui, fazer uma churrasqueirazinha, o pessoal tomar banho no rio. Isso me arrebenta, isso acaba com a minha cidade. Então, quer dizer, tem que cuidar muito isso. Então, nós temos que trabalhar sempre, o que for fazer bonito, segurança, tranquilidade. Vocês não aceitem aquele festival gastronômico, não, não, que nós fizemos lá na exposição, o pessoal comer lá, praça de alimentação, que a gente criou aqui, assim, link, para ver o que ia dar, mas com muita preocupação. Foi um espetáculo aqui. Quer dizer, nós tínhamos uma cidade que eles fechavam o comércio de alimentação e de bebida e tinha muita gente. Isso dá muita confusão, dá muita gente, muito trabalho, olha só. Então, essa praça de alimentação, hoje, por exemplo, a gente monta nos eventos, é um espetáculo, porque eles ficam ali até terminar a brincadeira com coisas de qualidade, tudo de qualidade. Então, aquilo, sabe, casou. Então, nós temos que ter muita preocupação com isso. Passando que eu tenho aqui, eu sempre pedi desculpa
tu vai construir, se você não combinar lá, não preparar aquele público para isso, você pode ter problema. Então, nós temos que devagar dizer o que vocês fizeram aqui. Perfeito para mim. Agora nós vamos conquistando tudo que for fazendo nessa direção e avançando exatamente nesse sentido. Perfeito. E dos passos a gente pode dar alguns pontos de observação que o Evaldo trouxe. A gente está trabalhando a questão, dentro da cidade, inclusive, um grupo aqui de postura, da sublimação, para usar já esses elementos da cultura pantaneira. A questão de artesanato, que a gente tem um grupo de pessoas que trabalham no município com essa questão de elementos da cultura pantaneira. A feira, que tem uma identidade local, que já foi feita as reuniões aqui. Eu vi fotos da semana passada, retrasada, da visita do consultor nosso lá, o chefe Paulo, o pessoal do uniformizado, tem uma estrutura bem legal na feira, teve já reunião com os feirantes para definição do plano de ação, e agora para essa feira cada vez é mais atuante, tem as atividades, tem a questão do pagamento, mais digital, lá. E além disso, esse chefe, o Paulo, que é o mesmo do Desenvolvimento das Merendeiras, vai orientar essa turma na parte gastronômica para usar esses elementos da cultura pantaneira, então, para ser servido lá e ser um espaço de lazer. Então, é uma feira que remete a essa identidade do local. É uma feira onde pode estar sendo comercializado produtos das meninas da cidade, inclusive, quando tiver as camisetas prontas de sublimação. Do pessoal da gastronomia e costura. Os dois, né? Da gastronomia, a gente vai estar dando orientações sobre a cultura pantaneira das meninas. Então, também podem estar fazendo parte depois da feira. Enfim, a gente vai conectando as outras entregas que tem dentro do Cidade Empreendedora com todo o brand. Então, é para deixar mais claro que já tem resultado. Eu não sei como é que funciona a questão da feira. Mas eu já vi muita gente falar que não pode vender na feira porque tem que fazer parte da agricultura familiar. Essas pessoas que é do clube de mães que a gente está fazendo esses cursos, eu acho que seria um bico de uma oportunidade para elas a feira, só que não pode porque é agricultura familiar. Sim, não, isso aí dá para trabalhar. Falta mais espaço lá. Tem que fazer uma outra explicação. Né? Lá, sábado agora está abrindo um showroom aí da Carandá. Mais um espaço interessante. Uma pena que alugar legal. O senhor está vendo essa rua? Ela falou numa rua de referência. No começo ele imaginava muito na praça. Sempre imaginei. Mas também estou olhando aqui com um olhar diferente. Eu consegui ver na apresentação dela os totens. Eu vi a calçada da prefeitura, eu vi a calçada da feira também. É uma provocação. Vai ser lá, vai ser aquilo, vai ter essa conexão lá e aqui. É isso? É os artistas, a capa, fazer conexão. Então, acho que são esses elementos. E aí, o Cultura aqui está sendo feito o trabalho. O Evaldo está um que a gente está fazendo novamente com a gente de roteiro turístico para trabalhar a roteirização deste grupo. Então, já começaram a evoluir depois da participação da Rural Tour no ano passado e das diversas capacitações que a gente fez com esse grupo para esse olhar mais para o mercado, mais para a inovação. E aí tem esse tarifário, tem essa mobilização mais estruturada, então. E aí acredito que é importantíssimo a gente apresentar esse material. Aí você vai conectar com uma turma aqui do turismo, detalhe, para a gente poder, eles já estarem cientes e conectando, então. Da OMS nossa, deixa eu te falar. Verde, ele tem 7 mesmo secretário da cidade. Ele estudou comigo, ele desenvolve muito fechou. Ele é um influência muito bacana. Ele é um grupo, trabalha com a Cepan, trabalha com a vacina do Pantanal, e o Gabriel que faz mais, serve para ele, então assim, esse Gabriel é bom pra caramba. Gabriel, o senhor tem na comunicação é muito boa, perfeito. Então, assim, essas imagens que o senhor tem, essas fotos, como que eu divulgo isso no Instagram? Como que eu divulgo para aparecer, quando eu divulgar Rio Verde, aparecer mais coisas boas do que outras notícias da cidade que não tem muita referência. Por isso que eu quero conectar vocês com o pessoal desse time. Estão fazendo esse projeto dessa avenida, tá? Ótimo. Né? Eles estão estudando ver se eles abrem mais um pouco calçado para fazer uma pista encaminhada no meio da avenida,
para conectar com a ciclovia. Então, tudo isso está sendo feito. Há uma chance de a gente abrir mais a rua para dar o eixo central dela ali, para poder fazer essa caminhada. Legal. Alguns lugares está pronto, outros lugares está caminhar e vai. Então, eu acho importante. Eu ia lançar agora o aniversário da cidade, mas daí não terminou, eu não quis fazer meia boca. Aí eu falei, tá? Mas o projeto é exatamente, a gente tiver todo esse projeto montado, a gente faz o lançamento. Isso aí, a população veio e fala, uau. É isso aí. Agora sai esse ano. Olha. Se terminar esse projeto aqui, eu vou lançar esse ano os projetos que vem Morla, que vem a revitalização das praças, que vem essa avenida, que vem o pórtico. Tá bom. Fran, Lucas, Gabriel, já vai terminar aqui, então. Vocês têm mais algum comentário, alguma dúvida com o pessoal do ensino? Não, parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o slogan. O slogan fez só uma proposta mesmo? De terra, da cultura pantaneira? E qual o motivo? Sim. A ideia do slogan é justamente a gente conseguir trazer para vocês aquilo que a gente identificou, que é o elemento que mais tem potencial de diferenciar vocês justamente para essa apreciação, tá? Então, sim, a gente entregou uma opção porque foi a que a gente achou mais estratégica e que a gente achou mais forte, tá? E foi então que a gente chegou na terra da cultura pantaneira, por esse motivo. Gabriel, se tu quiseres complementar. Muitas pessoas falando, né, que a cidade seria Terra das Cachoeiras ou Terra das Águas, né? Capital das Águas. Eu acho que até durante a pesquisa, né, as pessoas falavam e tal, e aí veio Terra da Cultura Pantaneira. A gente pode mandar a pesquisa para vocês, os respondentes, o que veio um todo. Eu me lembro que Terra é por conta que é Rio Verde, para poder já ficar mais fixado que Terra e tal, capital. E aí da cultura pantaneira, que é o mais forte, né? Terra das Águas remete ao Pantanal também. E aí a Terra das Águas teve, talvez politicamente, esse que é usado por Vamos lá. Como a gente disse ali no início, existe como se fosse a junção de vários elementos para a gente chegar até o posicionamento. Então, muitas vezes, são elementos que a gente verifica se outros municípios ou se outros locais já estão se apropriando. E a gente tenta justamente diferenciar, trazer outros elementos que não sejam parecidos com esses posicionamentos. Então, existe tanto um olhar nosso para ver o que está sendo comunicado fora, quanto um olhar para ver o que veio do município. Por isso, essa junção, essa mescla, né? Então, muitas vezes as pessoas do município não vão falar exatamente do Pantanal, mas vão trazer o Pantanal em outras manifestações dentro da pesquisa e dentro do workshop. Então, é como se a gente pegasse esses elementos que vêm, né, desse processo, alinhados a esse olhar estratégico para fora, né? Por isso que muitas vezes algumas coisas que vêm, né, por exemplo, terra do agro, ou até mesmo essa questão da terra das cachoeiras, a gente pensa assim, talvez tenham outros locais que tenham muitas cachoeiras também, e que talvez, né, não seja um elemento que diferencie tanto. Então, a ideia é sempre isso, assim, a gente balizar com aquilo que vem e com aquilo que tem maior potencial de diferenciação do município para fora, né? Então, são todos esses critérios que a gente usa no processo. Deixa eu fazer uma observação. A introdução também do mundo Pantanal é algo que atrai um olhar muito bonito. Não, o nome Pantanal tem que ter esses nomes. Pantanal é tudo. Lá na frente, do Pantanal, pode colocar, de repente, a parte de baixo, que é o. Poderia chamar a atenção dos balneários. Pode Feito. Tirar a foto já? Roger, quer comentar?
Vai tirar a Roger? Roger? Olá, pessoal. Que maravilha. Bom, me chamo Roger, trabalho aqui na OCE, estou por trás aqui do brand, aqui nos bastidores, junto com a Fran, com a Unicinos, fazendo esse trabalho de interlocução. Agradeço aqui o prefeito, aos demais atores, líderes aí da prefeitura, agradeço a Luz e Carla, a Jane, nosso consultor sênior aqui do brand, o Odair, e nosso consultor padrinho, o Idevaldo, que está sempre aí em Rio Verde, com força total. Espero que a gente consiga implementar e dar frutos maravilhosos para Rio Verde através desse posicionamento. Realmente, o Pantanal, sem dúvida, ele é o foco do mundo, ele é a maior planície alagada do mundo, então, sem dúvida, ele tem sua importância, sua relevância no contexto mundial. Então, agradeço a todos, espero que fique tudo bem. Convido a todos fazerem aglutinarem aqui para a gente fazer uma foto, ou só tirar a garrafa da mesa, essa garrafa rosa da mesa, eu consigo tirar uma foto aqui também. Só para a gente registrar, tá, pessoal? E aí depois vocês fazem uma oficial aí também. Vamos lá. Quando tiver todo mundo pronto, me avisa. Em pé, sentado? Pode ficar em pé? Aí faz um círculo. Aí aparece todo mundo. Beleza. Acho que só desliga a câmera aqui, Odair. Eu acho que a do celular, então, pode desligar, que está na mesa. A câmera que está na mesa, do celular. O notebook. Notebook aqui, o notebook. Isso. Perfeito. Isso. Fechado. Vamos lá? Só um minuto. Vamos lá. Beleza, pessoal. Tirei aqui o print, registrei. Mais uma vez agradeço a todos vocês. E vamos para frente, vamos seguir, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.